Alô, pessoal, vamos fazer os testes iniciais, né? Porque não sei se tem pessoas que já estão aqui na sala, mas vamos digitar o número 3 se você estiver escutando e também estiver vendo o meu primeiro slide. Esse meu slide ele é meio retro, porque eram os slides que eu usava, que eu sempre usei há 7 anos atrás, eu sempre usei esse slide, e hoje eu fui mexer no meu treinamento, eu achei interessante, eu falei, pô, eu vou manter esse slide aqui, ele está meio assim ultrapassado, mas eu acho que é bacana que traz um pouquinho do que a gente está fazendo nesses últimos 7 anos, tá? Então, perfeito. Para as pessoas que entraram agora, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu moro aqui nos Estados Unidos desde 98. Eu morei em Nova York por 13 anos, tá? Quando eu conheci o nosso clube de viagens, eu tava morando ainda em Nova York, tá? Quem me apresentou foi um rapaz que trabalhava para mim na empresa em Nova York. E eu fiquei muito interessado na parte do produto, tá? Eu vou ser bem sincero. A primeira parte eu achei fantástico, né? A apresentação com viagens interessantes, a gente tinha um cruzeiro de US$ 69, tudo assim, algo realmente muito bacana. Quando ele começou a segunda parte, eu comecei a perceber que a gente estava direcionando para o mercado de vendas direta, marketing multinível, mercado multilevel marketing. Na minha cabeça só vinha aquele pensamento, não me fala que isso é marketing multinível, não me fala que isso é marketing multinível, tá? Porque isso é uma coisa natural, tá? E o nosso clube de viagens, principalmente, a gente vai lidar com muitas pessoas que nunca tiveram experiência nessa indústria ou pessoas que já tiveram algum tipo de contato com outros tipos de empresa, mas não gostaram da experiência, ou até pessoas, né, que era o meu caso, que eu falei que eu nunca mais iria me envolver com esse tipo de indústria, tá? Mas quando você vê o produto, você realmente acha algo muito interessante. Você fala, bom, mas esse aqui é diferente, esse aqui é especial, tá? Então, eu tenho algumas informações que eu achei muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque me ajudou muito eu entender mais essa indústria e hoje, cada vez mais que eu aprendo mais essa indústria, dessa carreira, dessa profissão, eu me apaixono mais, tá? E eu vou falar o porquê. Eu tenho duas empresas, uma em Nova York e eu tenho uma empresa em Miami. Só a minha empresa de Nova York, eu tenho 18 funcionários, tá? Eu sempre falo que eu tenho uma creche de adulto, porque é muita incomodação, tá? Além das incomodações, é muito trabalho burocrático. É muita papelada, contador, multa da cidade, tem que pagar os impostos. É incrível a quantidade de trabalho que você tem só para você dizer que você é dono de um negócio. Às vezes um funcionário, né, te coloca de processo porque ele está sendo injustiçado. Então, é muita coisa. Cada vez mais que acontecem as coisas, eu falo assim, eu adoro o multinível, tá? Eu adoro o marketing de rede. Em Miami, a minha empresa é maior ainda, ela é uma construtora, eu estou lá, eu estou fazendo 2 prédios e várias reformas, então o negócio deixa, eu acho que eu estou ficando cabelo branco com tanta incomodação, tá? E cada vez mais que eu me incomodo, mais eu me apaixono por essa indústria. Só que a gente precisa entender um pouquinho essa indústria, tá? Porque às vezes, pela falta de conhecimento, a gente vai exatamente pelo que as outras pessoas fazem, tá? Ou pelo que as outras pessoas falam, ou pela a experiência que não foi tão feliz de um amigo que tentou fazer isso e não deu certo, né? Geralmente, quando eu apresento para alguém, alguém fala assim, bom, eu não quero, eu já tentei isso e não deu certo. Aí geralmente eu questiono, eu falo, pô, mas só porque não deu certo com aquela experiência, com aquela empresa, com aquele produto, você acha que não vai dar certo aqui? Né? Geralmente a gente faz esse tipo de comparação, porque o nosso produto é muito bacana, tá? É muito bacana e vale a pena você aprender mais sobre a nossa indústria. Hoje no mundo, o mundo está transformado, né? Por exemplo, antigamente a gente foi programado nas nossas cabeças pelos nossos pais que o melhor caminho era a gente ir para uma escola, estudar bastante e depois que estudar, ter um bom trabalho, fazer uma carreira dentro de uma empresa, se aposentar nessa empresa e, né, se aposentar. Hoje isso não existe mais, né? Eu vejo vários casos de grandes amigos meus, super competentes,
que perderam o trabalho, numa fase que eu acho que um pouco foi injustiça, mas é assim que, né, assim que acontece. Então, o mundo está mudando e a profissão do marketing multinível é algo realmente incrível, porque você não tem as limitações físicas, né, que existe no mercado tradicional, você não precisa ir numa loja, trabalhar todo dia, ou numa fábrica, ou num escritório. Aqui a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Tem dia que eu estou apresentando de Orlando, hoje eu estou apresentando de Orlando, tem dia que eu estou apresentando um hotel em Miami, tem dia que eu estou apresentando de um hotel em Nova York, tem dia que eu estou apresentando de um hotel em Las Vegas ou em Cancún, tá? A gente não tem limitação física, a gente pode fazer em qualquer lugar do mundo. E como vocês viram na minha primeira apresentação, nós estamos em apenas 35 países, né? Nós temos mais de 179 países ao redor do mundo. Então, se você aprender a fazer isso no Brasil e se você trabalhar no pré-lançamento do Brasil, eu sei que você vai se libertar financeiramente, tá? Você vai poder ter opção de escolha para sua família. Se você quiser morar na França, quando a empresa abrir na França, você vai morar na França 6 meses e você vai continuar a ter o seu rendimento, que você vai continuar fazendo o seu trabalho, tá? Então, esse treinamento de hoje, eu vou falar do mercado tradicional, eu vou falar um pouco do nosso mercado, vai e volta, né, de um slide, entre slides, eu vou mover do mercado tradicional para o mercado multinível. Eu sei que o mercado tradicional, vocês vão realmente perceber do que eu estou falando faz sentido, e no mercado multinível, talvez algumas coisas eu acho bem interessante você anotar, que isso vai funcionar como uma ferramenta para você, às vezes, conversar com uma pessoa que não conhece a nossa indústria, mas ela está disposta de aprender, tá? Porque não adianta, se você pegar um ignorante, não importa o que você fale, ele não vai querer saber, mas tem muita gente que tem talvez uma ideia errada da nossa indústria, mas que ela está disposta, se tiver uma pessoa que explique, né, realmente como que é essa indústria, ela está aberta de aprender, tá? Que foi exatamente o meu caso, uma vez que eu me apaixonei e estou aqui fazendo um treinamento para vocês, tá? Então, é bom a gente entender um pouquinho a história, tá? Eu vou falar para vocês a história real de como que surgiu o mercado de rede ou o mercado de vendas diretas, tá? Isso começou em 1740, tá? Isso é muito interessante. Em 1740 foi quando a Inglaterra começou a colonizar o norte dos Estados Unidos, né, que eles chamaram de New England. New England é a região de Rhode Island, Massachusetts, né, onde fica Boston, Connecticut. Aquela foi a região que eles começaram a colonizar no início, tá? E naquela época existia o Yankee Peddler, tá? O Yankee Peddler era aquelas carruagens, né, que eles recebiam os produtos da Inglaterra, eles colocavam todos os produtos e eles, né, viajavam pela região para fazer vendas, tá? Foi assim que iniciou o mercado de vendas direta, né, indiretamente. Eles faziam isso naturalmente. Na época, eles faziam muita troca de produto, né, porque era no início. Então, foi assim que surgiu esse mercado de troca de mercadoria, tá? Então, isso aconteceu em 1740. Só que em 1840, tá, 100 anos depois, começou a surgir as cidadezinhas, né, que aqui a gente chama de villages, né, os vilarejos, e os vilarejos começaram a ter mercearias, começaram a ter lojinhas, farmácias. Aí eu vi que a Lívia botou aqui, caixeiro viajante, exatamente ele, seria os Yankee Peddlers. E essas cidadezinhas começaram a ter essas lojinhas, as farmácias, as mercearias, e eles começaram a controlar mais o mercado, tá? Então, o que aconteceu? As fábricas, elas perderam o controle do mercado porque os produtos, às vezes, não chegavam nas prateleiras, tá? Então, em 1840, os Yankee Peddlers perderam a força foi transferida para os estabelecimentos comerciais. Os estabelecimentos comerciais, como não tinham comunicação, eles limitavam os produtos que botavam nas prateleiras e as fábricas perderam o controle, tá? Então, as lojas que controlavam o mercado local, tá? Então, o que aconteceu? Com isso, as fábricas começaram a treinar pessoas, né, e funcionários. Em 1880, oficialmente começou o mercado de vendas direto, tá? Por quê? Porque a empresa, ela viu que ela perdeu o controle, né, do que as lojas mostravam
para o mercado local, e ela resolveu treinar os seus funcionários, né, os representantes, para eles fazerem vendas diretas. Tá? Então, em 1886, foi inaugurada a Avon, né, uma empresa que até hoje existe. Né, ela é a primeira empresa que a gente conhece que faz vendas diretas. Tá? Então, a nossa indústria não é uma indústria de 30 anos de idade, 10 anos de idade, é uma indústria, né, que já tem muitos anos de dados, muitos anos de relatórios, que a gente sabe exatamente que funciona e funciona muito bem. Tá? E o que aconteceu? Em 1920, diante do crescimento dessa indústria, né, foi criada a Associação de Vendas Diretas. Oficialmente, a pessoa que trabalhava com vendas diretas, ela, né, era um profissional e agora tinha uma associação para defender. Em 1932, surgiu a primeira empresa de vendas diretas, não de vendas diretas, de marketing multinível. Tá? Até então, todas as empresas tinham vendas diretas, você pegava um catálogo, você fazia viagens, vendia os produtos, a empresa entregava ou até você mesmo entregava, mas ela não existia esse mercado de relacionamento, isso que existe para a gente agora. Tá? Então, em 1932, a primeira empresa, que é essa Watchers, que começou a fazer o mercado de relacionamento. Ela aprimorou o mercado de vendas direta e deu um passinho a mais, e agora a gente fala do nosso mercado de relacionamento. Em 1934, né, surgiu a Nutrilite, que hoje a Amway é dona da Nutrilite. Para quem não sabe da história, os donos da Amway, eles eram representantes da Nutrilite, eles tiveram um atrito com a direção da empresa, eles não concordaram com o caminho que a empresa estava tomando, e eles, da garagem da casa deles, eles começaram a fabricar produto em 1959, e eles montaram a Amway, né, e hoje a Amway é uma empresa que fatura bilhões de dólares todos os anos, né, e tem vários representantes. Tá? Em 2016, o mercado de vendas direta, né, o mercado de relacionamento, movimentou 182 bilhões de dólares em vendas, tá? E cada ano que passa, o crescimento é assustador, porque mais e mais pessoas, né, elas estão sendo excluídas ou estão cansando do mercado tradicional e estão vendo no mercado de vendas direta ou no mercado de relacionamento uma oportunidade de diversificar a fonte de renda, tá? Então, basicamente, essa aqui é a história da nossa carreira, da nossa indústria, da indústria de vendas direta. Então, se alguém perguntar para você, agora você tem todas essas informações que vai ajudar muito como ferramenta para você conversar com a pessoa e explicar exatamente o que é a nossa indústria. Vou mostrar alguns dados interessantes, tá? E algumas informações, também alguns sites interessantes que você, que é um profissional de marketing multinível, você tem que estar ciente da existência desses sites. Esse site que você está vendo é o website da World Federation of Direct Sales Association. Tá? Isso aqui é o órgão do mundo, né? Que tem os códigos de ética da nossa indústria. Tá? Então, todos esses dados, todas as empresas têm que estar afiliadas a essa federação, para elas serem reconhecidas, elas são estudadas, elas são analisadas o plano de compensação, né, para ela não se caracterizar aquela famosa pirâmide, né, que a gente escuta muito quando a gente apresenta o nosso projeto. Então, a empresa tem que estar sendo analisada por essa federação, que o código de ética é muito rigoroso. Tá? Os dados que eu vou passar para você aqui, você tem acesso nesse website. Tá? Em 2016, no mundo, a gente tem 107 milhões, né, 107 milhões de representantes, né? Lógico que o mundo tem uma população gigantesca e a gente ainda está gatinhando, né? O mundo hoje tem mais de 7 bilhões de pessoas e a gente tem 107 milhões de pessoas fazendo o marketing de relacionamento. Muita gente fala que a nossa indústria não funciona porque um dia vai esgotar a população do mundo, né? Eu acho que não vai ser nem na minha geração, nem na geração da minha filha, nem da minha geração da minha neta, que isso vai acontecer, porque realmente aqui você está vendo que a proporção é muito pequena, né? É um trabalho que tem muito campo para crescer. O faturamento, né, eu já mostrei no slide anterior, era um faturamento de 183 milhões de dólares a nível mundial, 183 bilhões de dólares.
No Brasil, o faturamento do mercado de relacionamento, de vendas diretas, é acima de 8 bilhões de dólares, tá? E o Brasil é um país que cresce de uma maneira muito rápida. No meu último treinamento, né, a gente teve uma questão de quantos representantes a gente tinha no Brasil, e a gente falou que era mais ou menos 20 milhões, e na verdade, no Brasil, né, reconhecido, a gente tem um pouquinho mais de 4 milhões de associados. Tá? Então, 4 milhões de associados, representantes que fazem esse tipo de trabalho no Brasil. Eu vi aqui que o Ezio colocou que a tela não mudou, eu só queria confirmar se está congelada para todo mundo, ou se de repente é só a conexão do Ezio. Talvez o Ezio tenha que botar um bombril na antena lá da internet para pegar uma conexão. Só queria uma confirmação de vocês. Está perfeita. Júnior Matos, está normal. Leonardo, Carol, é só o Ezio. O Ezio, bota um bombril aí na anteninha aí para pegar uma conexão mais rápida aí, que deve tá parada aí. Brincadeira. Mas tenta ver a tua conexão. Não sai da tela, não sai da sala, porque a sala está lotada. Se você sair, você não consegue mais voltar. O pessoal está... E no Brasil, né, a Associação Brasileira de Vendas Direto, esse website aqui, são sites importantes que a gente tem que ter um conhecimento, né, na nossa carreira, na nossa profissão. São sites importantes que a gente precisa estar na ponta do lápis. Se alguém perguntar, né, a gente tem que saber um pouco mais. Nesse website da Associação Brasileira de Vendas Direta, de Empresas de Vendas Direta, aqui também você vai ter o código de ética. É muito interessante você dar uma estudada. Agora, para você saber se o nosso mercado funciona ou não, todos os dias, todas as empresas de vendas direta do mundo, ou de marketing multinível, elas pagam 200 milhões de dólares em comissões. Tá? Todos os dias ela está pagando 200 milhões de dólares em comissão. Tá? Então, se você é novo para essa indústria, né, realmente você está vendo aqui que o pagamento é um pagamento bem interessante, e cada vez está aumentando mais. Tá? Então, realmente movimenta muito dinheiro no mundo todo. E o que eu acho mais interessante, que ao contrário do mercado tradicional, né, por exemplo, se você vai fazer uma compra numa loja, numa rede de lojas na CVC, vou dar um exemplo. Você vai comprar uma passagem aérea na CVC, é lógico que a CVC tem uma matriz, né, e boa parte desse faturamento vai para essa matriz, e talvez a sua comunidade ela nunca vai ter o benefício dessa transação, dessa compra dessa passagem. O mercado de rede, essas comissões que elas são pagas, elas ficam na sua região. Tá? Então, por exemplo, se você se você morar numa cidade, ou se você morar num bairro, e você receber as comissões da World Ventures, é bem provável que você vai investir na sua cidade, né? Você vai investir na sua família, você vai investir numa escola melhor para o seu filho. Então, eu acho muito mais justo o mercado de vendas direta, porque o lucro fica na comunidade. Tá? As pessoas da comunidade, elas aplicam o dinheiro na própria comunidade, porque todo mundo tem um amor especial pela comunidade que mora. No mercado tradicional, não tem perdão. Né? Se você comprar uma Coca-Cola, você pode ter certeza que a maior parte do lucro vai para Atlanta, nos Estados Unidos, né, e o Brasil todo movimenta muito dinheiro para a Coca-Cola. Tá? Então, eu acho muito bacana essa diferença entre o mercado tradicional e o mercado de rede. Eu sempre falo nas minhas apresentações, né, que nós criamos um processo de negócios que não é muito normal no mercado tradicional. Tá? Aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei em 98, eu fui trabalhar para uma família de bilionários, tá, milionários, e eu percebi que eles tinham uns conceitos um pouco diferentes, né, dos nossos conceitos tradicionais que a gente é acostumado, que a gente aprende de pai para filho. Então, existem alguns termos que eles usam, né, por exemplo, o poder da alavancagem, tá, o sistema de negócio, eles utilizam a alavancagem para fazer dinheiro, tá, isso aí não era muito normal para mim no mercado tradicional. Também eles falavam muito do crescimento exponencial, que seria basicamente o nosso juro composto, né? As pessoas que conhecem o juro composto sabem como é que funciona. E lógico, com o objetivo, né, sempre a gente buscar a renda passiva. Não importa o que você faz na vida, você sempre tem que estar querendo gerar uma renda passiva. Tá? Então, é bem interessante. Então, sobre a alavancagem, né, a gente tem algumas pessoas que tiveram muito sucesso na vida, que falaram algumas coisas interessantes. Né? Por exemplo, o Paul Getty,
Ele fala que ele prefere ganhar 1% do esforço de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço. Tá? Então, essa é a diferença do mercado tradicional, né, onde você vai e trabalha com uma empresa, você dá 100% do seu esforço, e quando você tem um sistema de negócio que você usa alavancagem, você começa a usar o esforço. Né? Você lembra que na minha apresentação eu falei que se você investir de 5 a 10 horas por semana, tá? Só para você ter uma ideia, hoje eu tenho mais ou menos mais de 6 mil pessoas, desenvolvendo, né, esse trabalho de pré-lançamento do Brasil. Agora, se você imagina, se cada um trabalhar 1 hora por dia, eu vou estar trabalhando 6 mil horas por dia. Né? Então, não tem como você comparar o poder da alavancagem para ganhar dinheiro com 100% do meu esforço. Né? O ser humano ele tem um certo limite. Outra coisa importante é o crescimento exponencial. Né? Pessoas que têm um conhecimento muito grande, né, principalmente na matemática, falaram que isso, né, por exemplo, o Einstein falou que os juros compostos são a maior força do universo, que é o crescimento exponencial. Os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Aquele que entende recebe, aquele que não entende paga. Então, é melhor a gente entender e a gente começar a receber e ter benefício desse crescimento exponencial. Tá? Eu até gostaria de fazer um teste com vocês, tá? Um exercício para falar a verdade. Gostaria que vocês participassem no chat, que é importante para vocês não caírem no sono. Eu gostaria de fazer a segunda pergunta. Tá? Se eu oferecesse para você agora 100 mil reais, ou eu daria 1 centavo, tá, no primeiro dia do mês, e esse valor vai dobrar até o último dia do mês. Tá? O que você escolheria? Você escolheria receber 1 centavo no começo do mês, dobrando todos os dias, ou 100 mil reais, né, eu daria para você agora. Tá? Essa é uma pergunta bem interessante, que é lógico que as pessoas, quando eu vi isso pela primeira vez, eu na hora falei, eu prefiro pegar os 100 mil dólares, 100 mil reais, que o dinheiro está na minha mão e eu consigo administrar da maneira que eu quero. Né? Então, antigamente, né, o Leonardo botou aqui, antigamente eu escolheria os 100 mil reais. Tá? Então, aqui é a questão do crescimento geométrico, tá? Que é exatamente o que eu falei para vocês ontem, que é o crescimento geométrico do juro composto. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. A maioria das pessoas estão escolhendo certo, que é o juro composto. Tá? Então, aquela pessoa que escolheu 1 centavo, no segundo dia ele estaria valendo 2 centavos, no 10º dia estaria valendo R$ 5,12, no 11º, R$ 10,24. Tá? Então, por enquanto, quem escolheu 100 mil né, tá ganhando de lavada das pessoas que escolheram 1 centavo. Nos próximos 10 dias, tá, o negócio começa a ficar interessante. Tá? No 12º dia, eu já estaria com R$ 20,48. No 21º dia, tá, eu estaria já com R$ 10.488,76. Tá? Então, aqui, aquela pessoa que pensou em pegar os 100 mil reais já viu que está entrando em problema, porque a próxima tabela você vai ficar impressionado com o valor final. Já depois do 24º dia, tá, você já estaria ganhando mais do que 100 mil reais. Tá? No 25º dia, você já teria R$ 167.772,16. Agora veja no último dia do mês, tá, você de 1 centavo, dobrando todos os dias, você teria 10.737 reais, não, 10.737.418,24. Tá? Então, aqui é o crescimento exponencial, o crescimento geométrico, é assim que funciona, e o mercado de rede, o mercado multinível, o mercado de relacionamento, é assim que cresce. No começo, nos primeiros dias, você não vê muito resultado, mas no final, o resultado ele é muito forte, tá? É muito forte mesmo. Sobre o mercado tradicional, tá? A propaganda tradicional. Hoje, dificilmente uma pessoa confia na propaganda tradicional. Tá? Eu gostaria até de fazer uma pergunta para vocês. Em 2012, o Neymar assinou um contrato com a Volkswagen por 4 anos. Eu queria saber aqui quem que acredita que o Neymar dirige um Volkswagen. Tá? Tipo assim, o mercado tradicional
ele acha que que as pessoas, né, elas sei lá, eu acho que ela pensa que as pessoas não têm, não estão pensando, avaliando, porque não faz sentido, tá? Então, no mercado tradicional, geralmente eles pagam, né, pessoas que têm uma influência, talvez positiva ou negativa na população, para fazer propagandas de produtos que elas não utilizam, tá? Então, isso não funciona no mercado tradicional, tá? Não existe mercado tradicional. Num outro treinamento que eu fiz, falaram que a Xuxa fez propaganda de um shampoo para cabelo lá que dificilmente ela usaria, mas as pessoas acreditam e as pessoas movimentam, né, muito dinheiro por causa dessas propagandas. Então, a propaganda tradicional, ela não funciona, tá? Ela não funciona. As pessoas que têm um pouquinho de, né, que têm um pouquinho de pé atrás, elas não acreditam na propaganda. É lógico que eles projetam a marca, mas é muito melhor, né, quando você está envolvido com o mercado multinível, que você tem que conhecer o produto, que você tem que explicar o produto, que você faz uma demonstração do produto, e principalmente o nosso produto, que é viajar, né, que eu tenho certeza que todo mundo vai de uma forma se interessar muito em utilizar o produto para poder falar, né? Então, se você vai para a Disney, o produto se vende por ele mesmo, você tem uma experiência incrível quando você volta, né, o entusiasmo que você traz, realmente é muito fácil você vender um clube, principalmente do turismo, quando você usa o produto e é você mesmo que faz a propaganda, né, pelo mercado multinível, é assim que funciona. Então, para provar para vocês que o mercado tradicional não consegue bater o mercado multinível, tá? Eu vou falar para vocês uma situação que aconteceu aqui nos Estados Unidos em 2011, tá? Uma guerra entre o Walmart e o escoteiro mirim de meninas, né? O Girl Scouts, tá? As meninas do escoteiro mirim, elas têm uma tradição de mais de 100 anos aqui nos Estados Unidos, tá? Inclusive a minha filha, ela participou há alguns anos do Girl Scout, que é algo muito interessante, tá? Uma experiência muito bacana, isso já está na tradição dos Estados Unidos. E o Walmart entrou numa guerra, né, que não foi muito bem vista pela população americana, principalmente, porque a Girl Scouts, elas têm uma campanha que elas vendem uns biscoitos, são mais ou menos 7 ou 8 biscoitos, que são muito, muito gostosos, e elas vendem, elas têm uma campanha de um mês, e elas fazem isso para levantar dinheiro, para fazer caridade, para manter né, a organização do Girl Scouts, então é muito interessante. O Walmart, vendo, né, todo o sucesso que as Girl Scouts tinha com esses cookies, resolveu fazer exatamente os mesmos biscoitos e resolveu vender nas lojas do Walmart. Tá? Então você imagina a guerra que aconteceu entre o Walmart e as menininhas do Girl Scout. O faturamento do Walmart na época era 464 bilhões de dólares. Só em propaganda eles investiam 2 bilhões de dólares e eles tinham, na época, 1,4 milhões de empregados. Né? O Walmart, se eu não me engano, acho que é a empresa que mais emprega aqui nos Estados Unidos. Realmente é uma empresa muito gigante. Do lado do Girl Scouts, né, eles não fazem propaganda, e não existe isso. A maneira que eles vendem os biscoitinhos é na vendas direta, né, de porta a porta, propaganda boca a boca, e as Girl Scouts não tem 1,4 milhões de empregados, mas ela tem um exército de menininhas, né, as menininhas adoráveis, para vender os biscoitos. O Walmart resolveu vender por 12 meses o biscoito, as menininhas do Girl Scout, a campanha é apenas um mês. Tá? Então, aqui já as menininhas do Girl Scout estavam numa desvantagem muito grande, né, de 12 meses contra um mês. O Walmart conseguiu vender 20 milhões de biscoitos, né, com toda essa estrutura, com todas as lojas, com todos os funcionários e por 12 meses. Tá? Agora, as menininhas do Girl Scout, em um mês, venderam 180 milhões de biscoitos, tá? Ou seja, 9 vezes mais que o Walmart. Tá? Então aqui é provado que a propaganda boca a boca contra o mercado tradicional não existe comparação. Tá? Da mesma maneira que o Neymar não tem um Volkswagen, tá? O Walmart, por mais que ele investiu, por mais que ele quis dar uma razão para comprar o biscoitinho, né, que por sinal era mais barato que os biscoitinhos das meninas do Girl Scout, ele não conseguiu sensibilizar a população e levou uma goleada, tanto que eles pararam
de fabricar, de vender os biscoitinhos do Girl Scout. Tá? Então aqui é uma prova que o mercado multinível ele é um mercado mais eficiente, né, no lado de propaganda, no lado de fazer demonstração de produto, né, realmente não existe comparação. E o nosso produto, viajar, com tudo isso fica muito mais fácil. Então, para você se tornar um profissional de marketing multinível, tá? Como eu falei para vocês, é uma mistura de slides, então você vai anotando as coisas que realmente vai pular de um slide para o outro. Nós vamos fazer comparações, mercado tradicional, mercado multinível. Então, aqui é o que você vai realmente ter que fazer para você se tornar um profissional de mercado multinível. Tá? Você vai ter que estudar por 10 anos, vai precisar 2 anos práticos, você vai investir $721.000, $721.500, tá? Para você se formar como um profissional de marketing multinível. Você vai ter que ter treinamento integral, né? Esquece aquelas 5 horas que eu falei na apresentação. A sua jornada de trabalho tem que ser 40 horas por semana e sua renda passiva é quando você chegar aos 65 anos, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que estão assustadas aqui, mas na verdade não fica assustado, tá? Porque isso aqui é o que um médico investe para ele ter a carreira dele, certo? Então, nada contra os médicos, né? Mas eles têm que botar muito estudo, 10 anos de aprendizagem, mais os 2 anos prático. Eles têm que investir muito dinheiro para se formar, tá? Pelo outro lado, a nossa profissão de marketing multinível, tá? A média é de 2 a 5 anos. O nosso estudo, tá? Você não vai ficar 10 anos aprendendo, depois vai fazer 2 anos de estágio, né? Para você, de residência, né? Para você praticar o que você aprendeu. O nosso estudo é prático. Você já no primeiro dia, você já vai começar a aplicar as técnicas que nós vamos ensinar para você e você já vai ter resultado. O nosso treinamento ele é flexível, tá? Você não precisa fazer treinamento integral, ir para uma faculdade. A nossa jornada de trabalho vai de 5 a 10 horas, tá? Por semana, com a flexibilidade de fazer a hora que você puder. E a nossa aposentadoria você recebe quando você se formar, tá? De 2 a 5 anos. Quando você se formou, você está oficialmente aposentado, tá? Então, essa é a flexibilidade e essa é o que a nossa carreira do profissional de marketing multinível ou profissional do mercado de relacionamento oferece. As pessoas não levam muito a sério porque a gente não vai para uma faculdade. Por quê? Porque o mercado tradicional colocou na nossa cabeça que a gente tem que ir para uma faculdade para ser um profissional. Mas a gente sabe muitas histórias de sucesso, de empresários de sucesso que não foram para a faculdade, tá? Mas essa é a programação que a gente tem na nossa sociedade, tá? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil ou qualquer lugar do mundo, é isso que a gente acredita mais. Ir para uma faculdade, ficar 5 anos e se formar, e a gente, né, acredita que é o melhor caminho, não tenho nada contra com esse caminho, mas eu não acho justo quando as pessoas desmerecem a nossa profissão, porque a nossa profissão a gente aprende no nosso dia a dia, tá? Simplesmente, se você vai se tornar um grande profissional de marketing multinível, você vai ter que fazer a moda antiga. Qual que seria a moda antiga? Há 200 anos atrás, ou há 300 anos atrás, ou há 2.000 anos atrás, a gente aprendia as coisas através de um mentor, tá? Então, se meu pai era um marceneiro, ele me ensinava marcenaria. E eu aprendia com ele no dia a dia. Tá? Se meu pai era um construtor, eu aprendia a construir junto com ele. Essa foi a maneira que foi feita há 2.000 anos atrás. Certo? Agora, há 100 anos atrás, começou a sociedade impor essa questão de faculdade, que você vai lá, você vai ter acesso ao ensino, que está certo, né? As pessoas que querem seguir essa carreira, mas o que a gente ensina dentro da nossa profissão é algo que sempre existiu, tá? E as pessoas às vezes desmerecem porque você não recebe um diploma, mas na verdade, na sua formatura você recebe sua aposentadoria. Renda passiva, tá? Isso é muito importante porque muitas pessoas elas confiam, né, nos nossos planos de previdência social, principalmente no Brasil, tá? Aqui nos Estados Unidos a gente sabe que em 2013, em 2033 o Social Security, né, que seria a nossa aposentadoria aqui, ela não vai conseguir mais pagar os aposentados. Tá? Isso aqui é uma realidade de 2033 aqui nos Estados Unidos.
No Brasil, para falar a verdade, eu não tenho essa estatística, mas eu posso garantir para vocês que a estatística não é muito boa, tá? Então, eu não acho seguro você colocar todo o seu futuro numa aposentadoria que um governo vai te pagar, né? Principalmente tudo isso que está acontecendo no Brasil. Você não pode colocar todos os seus ovos na mão dos governantes, né? Tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, para garantir o futuro da sua família, tá? Então, eu gosto de fazer alguns exercícios durante o meu treinamento. Aqui eu vou mostrar para você um livro muito bacana que eu li, que ele fala a ilusão das duas mesas. Tá? Então eu acho bem interessante. Vocês estão vendo duas mesas, tá? A mesa número 1, a mesa número 2. Eu gostaria que você colocasse no chat, tá? Qual que é a mesa que você acha que é mais comprida, tá? Colocar no chat exatamente qual que é a mesa que você acha que é mais comprida. Enquanto isso, eu dou um golezinho de um vinho aqui, um gole de água, e eu fico esperando a participação de vocês. O Júnior Matos, a Fernanda, número 1, todo mundo escolhendo número 1. A mesa número 1 parece realmente ser a mais comprida. A grande Kelly Caçula, imagina, Kelly Caçula aqui na nossa sala. Cara. Quem não conhece a Kelly Caçula, eu vou falar para vocês. A Kelly Caçula, ela é a primeira diretora brasileira da World Events aqui nos Estados Unidos, né? Quando eu entrei, ela já tinha alguns anos de empresa, eu aprendi muito com ela, obrigado pela presença. Abraham Delova, grande Abraham Delova. Abraham Delova é o mentor da Kelly, né? Então, tu imagina o peso das pessoas que estão aqui na minha apresentação. Grande Barreto, beleza. Então, o pessoal escolheu o número 1 e o número 2, tá? Então, eu vou botar uma régua aqui. Você está vendo o tamanho da mesa número 1, e você também está vendo o tamanho da mesa número 2, né? Elas têm exatamente o mesmo comprimento, tá? E a largura, né? É lógico que a largura, as duas mesas têm exatamente a mesma largura, tá? Mas é incrível, porque visualmente, mesmo eu olhando agora, para mim, de maneira alguma, essas duas mesas têm as mesmas dimensões, tá? Então, muita coisa que acontece na nossa vida acontece exatamente como essas mesas, tá? A gente olha para as coisas e a gente não consegue ver diferença. É pura ilusão de ótica, né? A Lívia colocou aqui, exatamente pura ilusão de ótica, tá? E isso acontece muito no nosso dia a dia, tá? Eu gostaria de mostrar algumas coisas para vocês sobre a nossa aposentadoria, né? A verdade da nossa aposentadoria. A aposentadoria é um novo conceito, tá? Apesar de a gente estar no mercado tradicional, né? Lógico, eu tenho, não vou falar a minha idade, mas eu tenho em torno dos 25 anos, não, estou brincando. A aposentadoria é um conceito novo, que talvez o meu avô, ele recebeu aposentadoria, mas o meu bisavô, ele nunca recebeu aposentadoria. Então, é um conceito novo que não tem, assim, 200 anos de relatórios, de estatística, para a gente saber que realmente funciona, tá? E os problemas são maiores do que a gente imagina. A aposentadoria, ela foi inventada pelo Franklin Roosevelt, durante a grande recessão aqui nos Estados Unidos. Tá? Em 1929, foi a Grande Depressão, né, a recessão dos Estados Unidos, Depression, e ele criou essa aposentadoria porque a população estava morrendo de fome e ele resolveu criar essa aposentadoria para colocar mais dinheiro no mercado. Na época, a expectativa de vida era 62 anos. Tá? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma aposentadoria que começava aos 65, porque eles sabem que a maioria das pessoas não chegava aos 65, então estava tranquilo o plano de aposentadoria. A ideia de criar a aposentadoria era para complementar as economias. Tá? Então, hoje, tem pessoas que só têm aposentadoria, mas essa não foi a ideia inicial quando Franklin Roosevelt fez, em 1935, porque era somente para complementar as nossas economias. Hoje, a expectativa de vida é 85 anos. Tá? Então, por exemplo, se a aposentadoria é 65 anos ou 67, a gente já está passando 20 anos. Tá? Os dados mais impressionantes são agora. Em 1950, existia 16,5 trabalhadores para sustentar um aposentado. Tá? Essa aqui é a fórmula que funcionava em 1950, né, sendo que a expectativa de vida em 50 não era 85, né, como todo mundo sabe. Hoje, existe apenas 2,9 trabalhadores para pagar um aposentado. Tá? Então, é óbvio que o nosso sistema de aposentadoria, de previdência social,
não vai funcionar. Vai ter que fazer reformas, e as reformas, a gente sabe que vai acontecer, eles vão ter que aumentar a idade para poder fazer sentido. Tá? Então, se você está contando com isso, se prepara que você vai ter que planejar de uma certa maneira isso. A nossa carreira, tá? A nossa profissão tem um programa muito bacana de renda residual. Tá? O João botou isso, sim, é pirâmide. A previdência social, João, realmente algo que, se for estudado mesmo, né, o pessoal vai ficar meio horrorizado pelas coisas que vão ver. Na nossa carreira, o nosso plano de renda residual é muito interessante. Essa aqui é exatamente a tabela com os limites que cada ranking da empresa recebe como representante sênior, como diretor, diretor de marketing regional, diretor de marketing nacional, diretor de marketing internacional. Isso aqui seriam os limites, né? Lógico que você não começa a receber esse valor, mas seriam os limites. Quando você tem 15 associados Platinum, tá? Na sua estrutura, na sua ramificação do lado esquerdo, com 15 associados Platinums na sua ramificação da direita, tá, você vai se tornar um representante sênior. Tá? E eu vou mostrar para você o quanto, né, que você pode receber. Um representante sênior pode receber até $500 como renda residual. No Brasil, né, entre os brasileiros, isso aqui é uma estatística que eu estou fazendo do meu grupo, tá? Do meu grupo. Agora aqui na sala a gente tem o Abraham Delova, que ele está 4 anos a mais do que eu na empresa, tá? Então, se ele for fazer uma estatística da organização dele, esses números aqui vão ser bem maiores, mas como eu fiz a apresentação, né, eu usei os meus números da estatística do meu escritório virtual. Nós já temos 115 representantes sêniors, e a gente teve representantes que levaram 8 dias para alcançar. Né? Então você imagina, a nossa renda passiva teve o Marcelo Spider, que ontem conseguiu bater com 8 dias aí no Brasil. Tá? Se você fosse investir no imóvel, tá? Eu usando o índice que o mercado de São Paulo tem como retorno através de um aluguel de uma casa, você teria que comprar um imóvel de $156.250, tá? Para você ter esse tipo de retorno de $500. Se você fosse investir na Bolsa de Valores, tá? Você ia ter que ter um retorno que, geralmente, o retorno da Bolsa de Valores, tirando, né, os impostos, fica em torno de 27%, você teria que ter $185.185 investido na Bolsa de Valores. Tá? Esse é o primeiro ranking de renda residual que você pode fazer isso nos seus primeiros 45 dias na empresa. O diretor, ele já precisa de 45 plátinos na estrutura da esquerda, com 45 plátinos na estrutura da direita. Se você tiver os pacotes Gold, seria 90 do lado esquerdo, 90 do lado direito. Um diretor pode receber até $2.000 como uma renda residual. Nós já temos 17 no Brasil. A média do tempo que um diretor leva para bater aí no Brasil são 46 dias. Se você fosse comprar um imóvel, você precisaria ter um imóvel de $625.000 para ter esse tipo de rendimento. Ou na Bolsa de Valores, $741.000 investido na Bolsa de Valores para ter esse tipo de rendimento. Tá? Então você imagina a ferramenta que você tem na mão através da nossa carreira do marketing multinível. O diretor de marketing precisa de 200 associados Platinums, né, ou 400 associados Ouro. A renda pode chegar até $5.000. Nós já temos 15 no Brasil. A média de tempo que o pessoal está levando aí no Brasil é de 110 dias. Você teria que ter imóveis no valor de $1.562.500. Bolsa de Valores, você teria que ter $1.852.000 investido na Bolsa de Valores. Tá? O próximo ranking, que é diretor de marketing regional, você precisaria ter 450 Platinums na sua organização, no seu clube de viagens. A renda residual pode chegar até $10.000. Nós já temos 3 no Brasil. Eles levaram a média de 248 dias, tá? Menos que um ano. Em imóveis, você teria que ter $3.125.000 investido em imóveis em São Paulo. Ou na Bolsa de Valores, $3.705.000 investido em Bolsa de Valores. Tá? Só para vocês entenderem,
a ferramenta que vocês têm na mão. Tá? Pessoas estão fazendo isso em um ano, né? Coisas que dificilmente a gente consegue acumular tanto dinheiro assim para estar investido para a gente criar a nossa renda passiva. Tá? Agora eu queria dar alguns exemplos da nossa carreira, tá? Para você entender o momento mágico que a gente está com essa empresa, com a World Ventures. Foi ontem ou antes de ontem, com uma ligação com o Abraham Delova, a gente estou vendo aqui a mensagem do Cláudio sobre câmera. Deixa eu ver aqui a câmera aqui. Não, a câmera está desligada. Não, beleza. Ontem eu estava conversando com o Abraham Delova, acho que foi ontem, antes de ontem, e ele estava, né, ele já tem uma experiência um pouco maior na nossa indústria. Ele falou que o que está acontecendo com a gente, com a World Ventures, principalmente com o Brasil, é algo que existe mais ou menos, acontece a cada 60 anos. Né? A gente sabe que aconteceu com a Avon, depois 60 anos, praticamente depois, aconteceu com a Amway, em 59, depois se passaram mais alguns anos, em 80 aconteceu com a Herbalife, na Herbalife veio a Mary Kay. Então a gente sabe que existe algumas empresas que mudam a direção do multinível. Tá? Então eu quero dar um exemplo para vocês aqui, porque a gente acha que a nossa profissão não tem retorno, né, tão interessante como, né, super interessante como deveria. Tá? Então eu vou mostrar para vocês alguns salários que eu encontrei nesse site, que eu vou mostrar para vocês no final, né, que é o businessforhome.com.org. Eu vou dar para vocês consultarem para vocês mesmos. Né, esse website aqui está aqui embaixo, www.businessforhome.org. Tá? Em janeiro de 2017, o Dexter Yeager, da Amway, ele fez $1.300.000 no mês de janeiro. Tá? Isso não é faturamento do ano. Tá? O que ele fez? Ele entrou na Amway em 64, né? A Amway só tinha 5 anos de vida, então praticamente ele abriu o mercado do Brasil, dos Estados Unidos, ele abriu o mercado da Índia, o mercado da Colômbia, o mercado do México e o mercado da Guatemala. Tá? Então um cara que tem um super salário, tá? Você imagina você ganhar $1 milhão por mês através, né, desse tipo de mercado de relacionamento. Eu sei que daqui uns 2, 3 anos vai ter várias pessoas aí no Brasil, tá? Vai ter várias pessoas aí no Brasil que vão fazer $1 milhão por mês, tá? Divulgando o nosso clube de viagens. Em sexto lugar está o Kim Hui, da Geonesse, que fez $550 mil, tá, no mês de janeiro de 2017. Ele é o representante que levou a Geonesse para a China. Né? Imagina, ele levou para a China, então é interessante. O Barry Shi, da Amway, também faz $500 mil, ele está no 7º do ranking. Né? Aqui vocês estão vendo o ranking de cada um, primeiro, sexto e 7º. Ele se envolveu com a Amway, ele abriu o mercado da Tailândia, o mercado da China, ela mora nos Estados Unidos, mercado de Hong Kong, da França, Reino Unido, Itália, Nova Zelândia, Filipinas, Rússia, Austrália e Holanda. Tá? A nossa carreira, você tem a flexibilidade de abrir qualquer lugar do mundo, né? E principalmente para a nossa empresa, que a gente só está em apenas 35 países. Henrique Varela, da Herbalife, $395 mil, né, no mês de janeiro de 2017. Você acha que ele tem aquelas lojinhas da Herbalife para vender shake? É lógico que não. Você acha que ele vende shake? É lógico que não. Por que ele tem esse dinheiro? Porque ele levou a Herbalife para o México. Tá? Então é por isso que ele tem esse faturamento, porque ele levou a Herbalife para o México. A Betty Chang, que eu nem sei se estou falando certo, da Nu Skin, faz $295 mil fez no mês de janeiro de 2017. Ela está no ranking 30, né, das pessoas que fizeram mais dinheiro no mês de janeiro de 2017. Tá? Ela levou a Nu Skin para a Tailândia. Tá? Então é bem interessante você saber o momento mágico que a gente está levando essa empresa para o Brasil. Tá? O que vai acontecer com você, né, uma vez que você se envolver e participar do lançamento da empresa no Brasil. Tá? Por quê? Porque o professor Charles King, tá? O professor Charles King, ele era um professor da Universidade de Negócios da China, de Chicago, Illinois.
Ele se formou na faculdade Harvard, né? Ele já faleceu faz 2 anos, mas ele era um grande defensor da nossa carreira. Tá? Nos anos 80, ele sempre criticava o mercado de vendas direta, né, abertamente na sala, até que um aluno questionou ele se ele já tinha participado de algum tipo de negócio de vendas direta, e ele falou que não, e o aluno falou que ele não tinha o direito de fazer comentários sem ele ter um conhecimento. Né? Então, o aluno quebrou a perna dele, ele resolveu estudar a indústria, ele se apaixonou e ele se tornou o maior, né, nos últimos 30 anos, a pessoa que mais defendia a nossa indústria, né, inclusive quando tinha processos aqui nos Estados Unidos contra a Herbalife, contra a Amway, ele era a pessoa que participava do julgamento para explicar exatamente como é que funciona essa indústria. Ele explicou que existe 4 fases de crescimento das empresas de marketing multinível. Tá? Então aqui, para aquela pessoa que não tem experiência, eu vou mostrar para você como que você pode se proteger, tá? E você vai entender que realmente você vai se proteger para você não se envolver com empresas que vai te dar problema. Tá? Então, existe 4 fases. Existe a fase da formulação, concentração, momento e estabilidade. Tá? A primeira fase, a formulação, é uma fase que geralmente dura de 1 a 2 anos. 99% das empresas quebram nessa fase por várias razões. Né? A primeira, porque os donos da empresa eram os pilantra e eles literalmente fizeram uma pirâmide para enganar pessoas, ou porque o produto que eles desenvolveram não teve aceitação do mercado, ou eles não tiveram condição de distribuir o produto, ou por alguma razão eles tiveram problema com os órgãos que regulamentam o marketing multinível nos Estados Unidos ou em qualquer país do mundo. Tá? 99% das empresas, elas quebram nesses primeiros 2 anos. Tá? Então a gente teve vários exemplos no Brasil, né, casos bem famosos, que eu não vou citar os nomes aqui, mas que se você tivesse aplicado essa regra aqui, né, provavelmente você tinha se protegido. Depois disso, a empresa entra na fase da concentração. Tá? A concentração é quando a empresa passa da fase de formulação, o produto dela é aceitado, o plano dela de compensação faz sentido, a matemática funciona, ela consegue pagar os representantes, e ela fica nessa fase de concentração até ela faturar 100 milhões de dólares por ano. Tá? Então, é óbvio que tem muitas empresas que não conseguem sair dessa fase de concentração. Tá? Então, é importante você saber que quando você se envolve numa empresa que está na fase de concentração, você pode estar ciente que essa empresa nunca vai sair dessa fase. Então, eu não recomendo você se envolver em nenhuma empresa de vendas direta ou de marketing multinível que esteja na fase de formulação e na fase de concentração. Tá? Então, isso é tranquilo. Então, você sabe que pode levar isso 7 anos, né? Os primeiros 7 anos são crucial para a empresa, né, determinar se ela vai conseguir sair dessa fase de concentração ou não. Depois disso, vamos pular para a fase da estabilidade. Fase de estabilidade é quando a empresa já está faturando bilhões de dólares. Tá? É o caso da Amway, o caso da Herbalife, o caso da Nu Skin, o caso da Dionesse, o caso dessas empresas que já estão estabilizadas no mercado. Tá? O que acontece? Quando uma empresa já está estabilizada no mercado, se ela não tiver mais mercado para abrir, tá, você vai ganhar dinheiro com a Herbalife se você vender shake. Né? Mas eu mostrei para vocês ali agora um representante da Herbalife que no mês de janeiro de 2017 ele fez quase 300 mil dólares dentro de um mês em comissões. Né? Eu tenho certeza absoluta que ele não vende mais shake, certo? É muito difícil, tá, você ter um rendimento muito grande quando uma empresa já está na fase de estabilidade. Você vai fazer dinheiro, mas você vai ter que trabalhar muito, certo? Você vai trabalhar muito. O momento mágico que a gente quer se envolver com uma empresa é quando ela está na fase do momento. Tá? Fase de momento é quando a Amway foi para a China, certo? E o Dexter levou a empresa para a China. Ou quando a Geonesse foi para a China e o Kim Hui foi para a China. Ou quando a Herbalife foi para o México e o Henrique Varela foi para o México e levou a empresa para o México. Tá? Essa é a fase do momento. Essa é a fase que você quer se envolver. A World Ventures, ela está ainda gatinhando na fase do momento. Tá? A nossa empresa, ela já saiu da fase de concentração há muito tempo. Ela fez um planejamento de 20 anos que aconteceram em 7. Tá?
ela cresceu muito rápido, tanto que a gente teve vários problemas que foram totalmente relacionados ao crescimento rápido, que é um problema bom, ela cresceu muito rápido. E a gente está na fase de momento, não só no mercado americano, como em outros mercados ao redor do mundo, tá? E pela nossa alegria, para nossa alegria, né, o Brasil, tá? Então, vocês estão vendo, vocês estão participando de treinamentos no momento mágico dessa empresa, tá? Se você se envolver com a empresa, nós só estamos em 35 países. Nós vamos abrir o Brasil vai ser uma explosão, tá? Porque o nosso produto ele é feito para os brasileiros. Eu tenho certeza que você vai bater os rankings máximos da empresa só com a abertura do Brasil. E ainda a gente tem mais 11 países de peso para abrir no ano de 2018, e sem falar os outros países que existem na parte do mundo inteiro. Tá? Daqui uns 5 anos, daqui uns 3 anos, daqui uns 2 anos, nós vamos entrar naquele site para ver os nomes das pessoas que mais receberam dinheiro no mercado multinível, e muitas das pessoas que estão aqui na sala de hoje, elas vão estar com os nomes imprimidos, com os faturamentos, mostrando os faturamentos que elas tiveram no mês de janeiro de 2019, janeiro de 2020. Eu tenho certeza que isso vai acontecer para você. Para finalizar, pessoal, que já estamos chegando no nosso final aqui, já estamos quase batendo 1 hora de treinamento. Eu vejo muitas pessoas falando que o marketing multinível é lavagem cerebral, que poucas pessoas elas têm sucesso no marketing multinível e tudo mais, né? Para falar a verdade, a sociedade, de uma maneira geral, ela desiste muito fácil, tá? Para tudo. Então, se você pegar a estatística do número de pessoas que se inscrevem na academia na primeira semana de janeiro e as pessoas que estão malhadas no final do mesmo ano, você vai ficar impressionado como as pessoas desistem de uma maneira muito fácil. E eu gosto de fazer um paralelo com o futebol, porque o Brasil é o país do futebol, nós estamos no país da Copa, e tem muitas escolinhas, né, que às vezes os pais levam as crianças para aprender a jogar bola, e às vezes o filho é tão ruim no futebol, mas mesmo assim o pai vai, incentiva, leva para treinar toda semana, né, ele não vai desencorajar o menino, né, realmente insiste em treinamento, porque existe aquele sonho dele se tornar o Neymar e ter um salário milionário, bilionário, sei lá o quê, e ele se tornar um craque de bola e uma pessoa famosa. Se vocês olharem a estatística, tá, que eu peguei do programa do Sport TV, você vai ficar impressionado a estatística das crianças, né, dos atletas que jogam futebol e os salários que eles conseguem, entendeu? Então, no Brasil, hoje, um atleta que tem um salário de 5 mil a 10 mil reais por mês, existe basicamente 381 atletas, tá? 1,4% de todos os jogadores profissionais do Brasil recebe esse tipo de salário, certo? Então, como qualquer outra indústria, a gente tem que se empenhar para ter resultado. No marketing multinível ou no mercado de vendas direta, né, que é a nossa indústria, a nossa carreira, a grande vantagem é que as pessoas não precisam ter talento, né? A pessoa não precisa nascer igual o Neymar, que parece que ele nasceu com a bola e ele sabe jogar. A nossa indústria, qualquer pessoa, né, a gente tem vários casos, principalmente dentro da World Ventures ou em outras empresas, que às vezes não tem instrução de curso superior, tem pessoas que são médicos, pessoas que... Qualquer perfil, não existe um perfil, uma fórmula que vai garantir que você vai ter sucesso. A única coisa que garante que você vai ter sucesso é que você esteja aberto para aprender, porque o nosso mercado de vendas direta é totalmente diferente do mercado tradicional. Se você for aplicar as coisas que você aprendeu no mercado tradicional no mercado multinível, não vai dar certo, tá? Então, por isso que a gente tem treinamento e suporte. 2, se você tiver força de vontade, determinação, você fazer o trabalho, tá? Você tem que fazer o trabalho e nunca desistir, tá? O mais importante é nunca desistir. As pessoas que elas são determinadas, que por mais que no começo a gente não vê o resultado, mas a gente não vê o resultado porque o crescimento é exponencial, que eu mostrei para vocês como é que funciona. Tem muitas pessoas que desistem nos primeiros 4, 5 meses. Por quê? Porque elas não entendem como é que funciona o crescimento exponencial.
certo? Então é muito importante a gente ter o conhecimento dessas ferramentas. Tá? Então, para finalizar, uma vez que você sabe o potencial da nossa indústria, tá? Você, né, quanto maior o potencial, mais ação você vai fazer para ter resultados, mais resultados você vai ter, com mais resultados a sua convicção aumenta, e quanto mais a sua convicção aumenta, mais o potencial dessa oportunidade aumenta. Tá? Então, é muito importante você entender o nosso potencial de 20 anos. Tá? Eu fiz uma tabelinha aqui dos nossos rankings. O nosso projeto é de 2 a 5 anos, mas aqui eu usei exatamente o quanto que cada ranking recebe em média por ano, mas de uma maneira bem lenta. Tá? Você levou 1 ano para ser um representante sênior, você levou 1 ano para ser diretor, você levou mais 1 ano para ser diretor de marketing, você levou mais 1 ano para ser diretor de marketing regional, você levou mais 1 ano para ser diretor de marketing nacional, e aí finalmente, com 6 anos de empresa, você se tornou um diretor de marketing internacional. Tá? Não é isso que vai acontecer com vocês no Brasil. Mas se isso acontecer, em 20 anos, você vai ter um faturamento superior a 9 milhões de dólares. Tá? Esse é o potencial da nossa empresa que você vai receber em divulgar o nosso clube de viagens. Tá? Não imagine que a nossa empresa está sendo bacana de pagar essa bonificação para você. Ela está pagando para você esse valor porque você fez um trabalho de divulgação, um trabalho de marketing, né? Você fez treinamento de outros representantes e você gerou muito dinheiro para a empresa. Tá? Esse aqui é o valor muito merecido e você vai receber. Para finalizar, pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês. Né? Eu já sei que no Brasil está bem tarde. Né? Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse treinamento. É um treinamento realmente para as pessoas que estão iniciando. O trabalho apenas está começando. Logo, logo a gente vai estar no Brasil trabalhando com vocês. Eu sei que é muito puxado, né, às vezes participar de uma apresentação e depois participar de um treinamento. Eu sei que vocês também têm o trabalho de vocês tradicional, mas é só com esse sacrifício, fazendo alguma coisa a mais, que a gente tem resultados diferentes. Tá? Então, obrigado para todo mundo. Né, uma boa noite. Fico com Deus e até a próxima apresentação.